Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, hoje nós estamos com a responsabilidade de falarmos sobre um texto chamado O que significa o feminismo cristão. Nós vamos ler o texto do livro Retalhos de Poesia, que são narrativas poéticas falando a respeito da passagem de Jesus aqui no nosso plano terreno. Vamos ler o texto e em seguida faremos os comentários. Havia mulheres que tinham sido tocadas pelo seu poema e colocavam à disposição de Jesus bens e mantimentos de suas fazendas. Havia Maria de Magdala, a pecadora que ungiu os pés de Jesus com unguento e lavou com suas lágrimas os seus pés. Havia Joana de Cusa e também Susana e muitas outras. Eram mulheres que traziam nos olhos o segredo do amanhecer. Carregavam nas mãos um fardo de emoções infindas que compartilhavam com os sofredores dos caminhos. Mulheres que enxugaram suas lágrimas ao toque renovador do poema de Jesus, escrevendo-lhe sentimentos e atos de uma manhã renovada, que mostrava como seria o futuro da humanidade. Mulheres que perfumaram seus cabelos nas essências dos destinos, aumentando a certeza da possibilidade de serem felizes. Mulheres que, amparadas pelo entendimento do sonho de Jesus, sabiam perfeitamente o significado da palavra amor. Sabiam que o verdadeiro amor envolvia acolher nos braços a humanidade inteira, utilizando a palavra fraternidade como toque universal de carinho, no qual a presença de Deus fosse possível para o desabrochar de pétalas renovadoras no jardim dos sonhos. Eram mulheres que sondavam o infinito em busca do olhar de Deus, pois sabiam que o verdadeiro amor mesclava-se à reverência que deve existir em relação à presença do Pai Celestial em nossas vidas. Mulheres que, anos mais tarde, no momento da crucificação de Jesus, estariam ao lado do poeta divino para presenciar o voo do grande pássaro de Deus rumo aos céus, que juntamente com Nicodemos carregariam o corpo macerado de Jesus em seus braços, envolveram-no com a grandeza de suas lágrimas e confiantes aguardaram o instante da ressurreição. Jesus, no terceiro dia, apareceu à convertida de Magdala e pediu-lhe que avisasse aos discípulos, Jesus, no terceiro dia, apareceu à convertida de Magdala e pediu-lhe que avisasse aos discípulos que sua poesia vencera a morte. Mulheres que, no instante do grande testemunho, desceram os circos romanos entoando ossanas, vozes cristalinas erguidas aos céus. Eram mulheres que, amparadas pelo poema de Jesus, aprenderam a sonhar o significado do feminismo cristão. Então, pessoal, a gente falou aqui de alguns personagens, mas nós gostaríamos de falar com vocês a respeito de uma personagem que não é muito... é citada, mas não é muito... que não existe uma passagem dela assim mais aprofundada no Novo Testamento. E a Amélia Rodrigues, que é a mentora de Divaldo Pereira Franco, ela nos fala o que aconteceu depois do encontro dessa mulher com Jesus, e através do exemplo dessa mulher que nós falaremos o que significa feminismo cristão. Bem, então, essa mulher que eu estou me referindo é a mulher adúltera, que inclusive ela não tem a Amélia Rodrigues não deu a ela um nome. Falou que era uma mulher israelita, adúltera. E o que acontece? A gente tem aquela passagem
inesquecível em que Jesus está diante dela. Essa mulher está para ser apedrejada e Jesus coloca aquela frase inesquecível: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí ela não é ninguém atira a pedra, e aí ela relata a Jesus: Senhor, ninguém me condenou. Então Jesus responde: então eu também não te condeno, vai, não peques mais. Então, de acordo com a Amélia Rodrigues, nas suas obras de cunho evangélico, ela nos fala que essa mulher, depois que ela saiu desse encontro de Jesus, a vida dela se transformou. E aí ela foi tocada pela presença de Jesus e ela abriu um albergue na estrada, naquelas estradas de Jerusalém, que eram esburacadas, eram cheias de lama. Naquele tempo não tinha asfalto, né? Então ela abriu um albergue para acolher os viajantes necessitados. A gente sabe que naquela época as viagens eram muito difíceis, eram feitas, a maioria delas a pé. Algumas pessoas andavam de cavalo, mas a grande maioria da população andava a pé, e as estradas eram repletas de indigentes, pessoas que iam de um lugar para outro a pé, cansado, doente. Então essa mulher, depois que ela se encontrou com Jesus e depois que Jesus recomendou que ela seguisse um rumo diferente, ela abriu esse albergue e ficou acolhendo essas pessoas necessitadas. Aí os anos se passaram, esse albergue ela foi recebendo doações, foi também tendo uma equipe, né, formando uma equipe de voluntários que ajudavam essa nossa irmã a fazer esse trabalho. E aí, num determinado momento, chegou um homem cego no albergue, isso depois que se passaram muitos anos, né? Depois Jesus já tinha sido crucificado, já havia começado aquela ação do cristianismo primitivo, com a fundação da Casa do Caminho. Então o albergue dessa mulher era mais um núcleo cristão de acolhimento aos necessitados. Então chega lá no albergue um homem cego, e ela reconhece neste homem o seu ex-marido, aquele homem que tinha provocado a sua condenação. E aí ele chega lá muito debilitado, pede auxílio, ele já está para desencarnar, já está bem doente, e ela pega ele e o acolhe e deixa ele dentro de casa, né? Dentro do albergue. Mas não se identifica. Ele está cego também, né? E ela também não se identifica falando: eu sou a sua ex-mulher que você condenou, agora você está assim, tá vendo o que aconteceu? Não, ela não fala nada, ela apenas o acolhe. Aí, num determinado momento, ele melhora, mas ele não vai sobreviver porque ele já está muito debilitado. Ele fala assim, fala para ela, né? Olha, minha irmã, eu tenho um problema na minha vida, porque há anos atrás eu condenei injustamente a minha mulher. Eu tinha uma pessoa que eu gostava, eu queria me separar da minha esposa, e eu criei uma situação na qual eu acusei a minha esposa de adúltera, porque eu queria mudar de vida e queria abandoná-la, mas aí eu tinha que ter uma motivação. E eu tenho esse problema na minha consciência, e eu queria saber, e queria pedir à senhora para a senhora fazer um favor. Se a senhora encontrar a minha esposa, eu vou descrevê-la para a senhora. Se a senhora a encontrar, pede-lhe perdão, diz a ela para que ela me perdoe. A senhora acha que ela irá me perdoar? Aí a mulher, sem se identificar, falou assim: não, meu irmão, se não se preocupe, que ela irá lhe perdoar, porque
Jesus nos fala que devemos amar os nossos inimigos. E aí ele desencarna e ela ora por ele e não se identifica como aquela que foi levada à condenação pela atitude dele. Então, quais são as lições que nós podemos tirar? Então, o que é o feminismo cristão? O feminismo cristão é aquele no qual a mulher é convidada por Jesus a ampliar a sua capacidade de amar o próximo e ampliar a sua capacidade de perdoar. O Espiritismo, em nenhum momento, tem aquele discurso de que mulher tem que ser submissa, de que mulher tem que ser dona de casa, que a mulher não pode estudar, que a mulher não pode se tornar proeminente na sociedade, nada disso, né? A gente sabe que tem hoje na nossa sociedade uma polêmica, que tem algumas lideranças religiosas, inclusive agora tem alguns companheiros que estão falando que mulher não tem que votar, porque a mulher não sabe votar, que tem que votar com o marido. O Espiritismo não compactua com nenhuma dessas ideias, né? O Espiritismo ele tem algumas posições bem claras, falando que a mulher não tem que ser submissa ao marido. A mulher, ela é parceira do homem, ela é companheira, né? A família, ela tem que ser um acordo afetivo entre homem e mulher. E a primeira colocação que o Espiritismo faz é que nós estamos homem e estamos mulher. O que isso significa? Significa que nós, em algum momento, nós reencarnaremos como homem e reencarnaremos como mulher. Logicamente que essa transição é feita dentro de um planejamento. Quando a transição de gênero acontece, realizando um planejamento reencarnatório para que isso ocorra, então nós não somos só homem e só mulher. Nós estamos. Então eu estou Fernando, mas eu não sou o Fernando. Por quê? Porque daqui a algumas reencarnações, de acordo com as minhas necessidades evolutivas, eu irei reencarnar como mulher, ou então já reencarnei e eu não lembro. Mas, se não o fiz ainda, eu um dia irei reencarnar como mulher. Então, o Espiritismo tem isso bem claro. Não tem essa ideia de que, não, porque a mulher ela tem que ser submissa ao homem. Uma vez eu estava conversando com uma companheira de um outro segmento religioso, que ela falou o seguinte: porque a cabeça do casal é o homem. Quer dizer, o Espiritismo não tem essa ideia de que a cabeça do casal é o homem, né? O homem e a mulher se unem em parceria para caminharem juntos e para trocarem afeto, respeito. O homem tem o dever de respeitar a mulher, o homem tem o dever de ser fiel. Se acontecer alguma infidelidade, isso aí tem que ser esclarecido, tem que ser conversado através de um diálogo fraterno para que as decisões mais corretas aconteçam. Então essa é a posição do Espiritismo. Então, o primeiro item em relação ao feminismo cristão é a capacidade que a mulher precisa desenvolver através da reencarnação e através dos encontros familiares, é a sua capacidade de amar não só a sua família consanguínea, mas também a família universal, como foi o caso dessa nossa irmã, que foi a mulher adúltera. Isso aí são informações que estão nas obras de Amélia Rodrigues, e eu convidaria os nossos irmãos para consultar. Primícias do Reino, até o final dos tempos. Então, nessas exposições evangélicas, Amélia Rodrigues coloca de forma poética o que ocorreu com aqueles personagens que conheceram Jesus. Então, essa companheira ampliou a sua capacidade de amar, porque o seu amor foi além da família consanguínea. Ela começou a encarar todas as pessoas necessitadas, homens e mulheres, como seus irmãos. Então, o feminismo cristão nos leva ao entendimento da compreensão
da família universal, quer dizer, então você não vai ficar restrita a só um pequeno grupo de afetos, porque você tem que ampliar as suas possibilidades de amar, de ajudar, de acolher. Claro que a família consanguínea é a prioridade, mas se possível que além dos muros da consanguinidade a mulher possa fazer algo em prol do seu semelhante. Então a gente vê aí que nas casas espíritas, nas casas religiosas, nas igrejas, tem mulheres empenhadas em levar um prato de sopa, levar um cobertor para aquele que necessita, levar a palavra amiga, levar o evangelho, a evangelização. A gente vê que na nossa doutrina tem um movimento de evangelização muito consistente. As casas espíritas desenvolvem essas possibilidades, né, da evangelização, e a maioria das evangelizações são coordenadas por mulheres que acolhem filhos de outras mães para terem contato com a palavra de Jesus. Então isso é a capacidade de amar. E a capacidade de perdoar é o seguinte: essa companheira que nós citamos, né, na obra de Amélia Rodrigues, ela podia, quando acolheu o marido, ela podia se identificar, falar assim: ó, tá vendo? Bem feito que você tá assim, nessa situação aí, que você errou, você me levou para uma situação de quase ser condenada, e agora como é que você tá? Né? Eu vou te ajudar, mas você vai saber que você está pagando pelo que você fez. Você está sendo castigado por Deus pelo que você fez. Então, esse é um outro item, uma outra faceta do feminismo cristão. E aqui eu queria deixar bem claro que também em nenhum momento a gente está falando que a mulher não tem o direito de se defender. Então, obviamente, que a mulher que sofre violência doméstica, que sofre agressões do seu companheiro, que sofre humilhações, que ela não pode se defender. Ela tem que ir na delegacia das mulheres, tem que denunciar e tem que buscar ajuda judicial para aquele companheiro que é desequilibrado. O que a gente verifica através do exemplo dessas companheiras é que não existe ódio, não existe aquele pensamento de querer pagar na mesma moeda, porque geralmente quando se fala em justiça, muitas vezes a justiça ela tem uma conexão com a vingança. Então a pessoa quer se vingar, eu quero me vingar da fulano, né? Eu quero me vingar. A gente vê que todas as obras que são focadas na vingança tem muita repercussão. E inclusive nós queríamos, a gente não está recebendo nada pelo que a gente vai falar não, tá, gente? Não é propaganda paga não. Mas nós vimos recentemente uma obra muito interessante chamada Beleza Fatal, em que aparece um personagem que foi condenada, uma mulher, né, uma moça, que foi condenada injustamente por um crime que ela não cometeu. Ela foi levada a uma situação de perder os seus entes queridos porque ela foi enganada por uma outra pessoa, e ela quis fazer justiça com as suas próprias mãos. Ela começou a fazer um movimento de querer destruir aquela mulher que tinha sido a responsável pela sua infelicidade, e ela acabou ficando pior do que aquela mulher. Ela ficou pior, porque ela ficou com tanto ódio da pessoa que ela acabou ficando pior. E aí tem uma cena em que essa personagem, né, ela foi criada por uma família adotiva, e a família adotiva a rejeita, tamanha o desequilíbrio que ela fica. Então ela fica tão focada nessa coisa de vingança que ela acaba se tornando
uma pessoa pior do que a outra que a infelicitou. Então veja bem, isso não é obra espírita, é uma obra do mundo cinema, é um streamer, né, que chama, né? É um streamer. É uma obra que teve muitas visualizações, muitas pessoas viram, inclusive está sendo programada uma segunda temporada, e mostra como que a pessoa que se entrega à vingança, a pessoa se deforma moralmente. Então, o feminismo cristão, ele, logicamente, que pauta pela necessidade da mulher se defender, de não aceitar determinadas situações de humilhação, de violência, de agressividade do seu companheiro, mas não abre brecha para que aquela mulher que é agredida se vingue na mesma moeda. Então ele me agrediu, eu vou matar ele, eu vou também fazer ele sofrer, eu vou levar ele para uma situação de que ele vai ficar na minha dependência, eu vou fazer ele pagar o que ele fez, ele vai pagar, eu vou me vingar daquela pessoa. Porque a vingança, ela é uma coisa que leva o indivíduo para caminhos que não são os melhores. Então, Jesus nos fala mais vossos inimigos, mostrando que nós, lógico, que nós não vamos fazer apologia de que você tem que ficar aceitando agressões. Dar a outra face não significa você compactuar com erros, aceitar determinadas situações de humilhação, mas que você, ao buscar a justiça, ao buscar o equilíbrio, que você não caia naquele caminho da lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, que é o que acontece com algumas irmãs que têm os seus entes queridos, seus maridos, seus namorados, que não são equilibrados, aí a pessoa fica com aquele ódio e quer se vingar. E finalizando aqui o nosso comentário de hoje, né? A gente vai deixar aqui uma reflexão para as nossas irmãs que nos assistem, né? Muitas mulheres atualmente, devido à dificuldade que temos hoje para fazer construir um relacionamento adequado, algumas irmãs falam assim: homem não presta, todo homem é igual, todo homem trai, todo homem é infiel. E aí nós gostaríamos de encerrar o nosso comentário falando que não, que é difícil realmente, porque nós vivemos numa sociedade machista, então é difícil você arranjar uma pessoa que não seja machista, que não seja uma pessoa que está ligada ainda ao patriarcado, mas existem homens que prestam, quer dizer, existem homens que são, que entendem o significado do feminismo cristão, que entendem que a mulher, ela não é sua escrava, não é sua empregada, não é sua... não é alguém que tem que ser submisso à sua vontade. É alguém que veio para que juntos caminhem numa direção, num processo evolutivo. Então, pessoal, é isso que a gente queria conversar no dia de hoje. Que Jesus nos abençoe e até o próximo vídeo.